Bom dia, nono ano, como é que vocês estão? Espero que essa videoaula os encontre bem, tá? Hoje eu vou voltar para falar sobre o Brasil. Lembrando a vocês que do sexto ao nono ano, isso é absolutamente comum, nós tratamos primeiro da história mundial, um pedaço da história mundial, aí vamos e tratamos de um pedaço da história do Brasil, aí voltamos para a história mundial, para que você não perca que a ideia de que o Brasil e, obviamente, o mundo, nós temos uma sincronia, ou seja, o que acontece no Brasil também é influenciado pelo que acontece no mundo e vice-versa, né? As pessoas ficam achando que o Brasil não influencia o mundo, influencia, tá? Não é tudo lá de fora para dentro. A gente também tem uma história local que tem a nossa cara. E hoje eu vou falar lá para vocês sobre a Revolução de 1930, quando o Getúlio Vargas assumiu o poder. Tá? Se prepara, porque vai ser uma aula relativamente longa, tá? Você pode ver aí o número de minutos do vídeo, e o conteúdo está na página 124, 125 e 126 do seu livro. Agora tem um detalhe legal, tem muita fofoca histórica, tá? Tem muito disse-me-disse, tem muito amante, essas coisas que todo mundo gosta, fofoquinha histórica todo mundo adora, né? Bom, então vamos começar sem a fofoca, vamos começar pela parte mais séria. Em 1929, os Estados Unidos, com a qual eu já falei para vocês, sofreu uma crise econômica muito grave. A queda da bolsa, a famosa quebra da bolsa de 1929. E os Estados Unidos, com a economia completamente arrasada em 29, deixou de, em grande medida, de consumir, de comprar o nosso café, que era o principal produto de exportação brasileiro. Então, o fato dos Estados Unidos quebrarem também piorou em muito a economia do Brasil. Tá? E tem um detalhe importante. Nessa época, quem mandava no Brasil eram os grandes coronéis, os grandes fazendeiros, principalmente fazendeiros do estado de São Paulo e principalmente fazendeiros do interior de Minas Gerais, que eram produtores de café e produtores de gado, produziam leite, né? E isso faz com que tenha um reflexo político muito sério, tá? Aqui na nossa história. O presidente do Brasil em 1929 era o Washington Luiz, tá? O Washington Luiz, que está aparecendo aí na tela para você, ele governava aquele momento, ele era um cafeicultor paulista, tá? E havia um acordo interno de que depois que um paulista governasse, esse mesmo paulista, ele deveria indicar para ser o próximo presidente, para o estado de São Paulo e de Minas Gerais apoiarem juntos e tentarem fechar a candidatura, que fosse um mineiro, tá? Só que o Júlio Prestes estava preocupado que se um mineiro entrasse, alguém ligado à produção de leite e tudo mais, não iria beneficiar o café como ele gostaria. Perceba, existe uma grande medida aí interesses pessoais colocados sobre, adiante, em cima dos interesses da nação, tá? Os produtores de café do estado de São Paulo, que a nossa região se orgulha muito do nosso passado e tudo mais, eles estavam muito preocupados com os seus lucros, obviamente. Tá? E aí o que ele faz? Ele indica um outro paulista, um sujeito chamado Júlio Prestes. Então presta atenção no que eu vou resumir o que eu acabei de falar. O Washington Luiz indicou o Júlio Prestes, que era paulista, no lugar de um mineiro. Isso fez com que os deputados, os coronéis mineiros ficassem muito, mas muito irritados com os paulistas. Tá? Todos, claro que não, claro que não. Tem sempre uma divisão ali no meio. Tá? Mas a maioria dos mineiros, eles vão apoiar uma outra candidatura que vai ser chamada de Aliança, vou pegar o nome aqui para não errar, Aliança Liberal. A Aliança Liberal era
presidido, pelo menos o candidato era um sujeito que vai ficar muito famoso, que eu vou falar muito aqui nas nossas videoaulas, porque ele governou o Brasil muito tempo, que era o senhor presidente Getúlio Dornelles Vargas. O Getúlio Vargas, ele governou o Brasil de 1930 até 1945, ele ficou 15 anos no poder. Tá? O Getúlio Dornelles Vargas, que é a quem nós damos o nome da Avenida Presidente Vargas, é dele que a avenida recebe o nome, ele era o candidato a presidente em 1929 para a eleição de 1930. E aí tem uma série de problemas. O Getúlio Vargas estava lutando na eleição, eu estou falando, contra o Júlio Prestes. E aí tem a eleição, tem a votação. O Júlio Prestes ganha a votação. Tá? Então, quem vai ser o novo presidente seria o Júlio Prestes e o Getúlio Vargas perdeu. Só que tem um detalhe, tá? Tem dois fatos aqui bastante confusos, muito estudados e que são importantíssimos para a nossa história. O primeiro é a revolta de Princesa. Então agora eu vou falar da revolta de Princesa. Vamos lá? O que foi a revolta de Princesa? A revolta de Princesa foi o seguinte: o candidato a vice-presidente do Getúlio Vargas era um homem chamado João Pessoa. Tá? O João Pessoa, ele era o governador, o presidente da Paraíba. Naquela época a gente chamava os governadores de presidentes do estado. Tá? O João Pessoa era presidente da Paraíba, era ele também um grande coronel, como o Getúlio Vargas também era, como todo mundo que tivesse na alta política brasileira também era. Tá? E o João Pessoa, brigando com seus desafetos políticos lá na Paraíba, ele resolve instituir um imposto, tá, entre os municípios que forneciam coisas para o porto de Recife. Então ele aumenta os impostos porque ele quer, como governador, ganhar mais dinheiro e ele quer também tirar o poder dos coronéis locais e ficar tudo para ele, tá? Então ele quer resolver as contas do estado dele, que está devendo, como sempre, e que isso é um lugar comum no Brasil, infelizmente, e quer tirar o poder dos seus desafetos. Quando ele faz isso, uma série de coronéis vão ficar muito bravos, reclamar e tudo mais. Principalmente um cara chamado José Pereira Lima. Eu estou com ele anotado aqui para não esquecer nenhum nome. O José Pereira Lima, ele era o principal coronel de uma região, de uma cidadezinha chamada de Princesa. E quando esses coronéis vão lá reclamar, fazer balbúrdia e tudo mais, o João Pessoa, que era o governador do estado, ele não tem dúvida. Ele manda tirar, ele tem esse direito legal, manda tirar o prefeito e o vice-prefeito de Princesa do cargo. Ele fala, olha, se vocês estão reclamando, eu vou mostrar quem manda. Sai o prefeito e o vice-prefeito do cargo. Só que o prefeito e o vice-prefeito tinham sido indicados por esse deputado, coronel importante, chamado de José Pereira Lima. E aí, o que esse coronel faz? Ele faz uma revolta armada, daí o nome Revolta de Princesa. Princesa era um município. Tá? E essa revolta armada dura alguns meses. Cercam a cidade, o exército, é uma confusão mesmo. O seu livro fala em 600 mortos. É muita coisa. Tá? A revolta é abafada, o caso se encerra por ali, só que entre os aliados do coronel que reclamava do João Pessoa, tá? Do coronel José Pereira Lima, existia um outro cara também que vai entrar muito famoso para a nossa história, chamado de João Dantas. O João Dantas entra numa confeitaria
que o João Pessoa está lá e ele mata o João Pessoa. Então presta atenção. O João Pessoa era governador do estado, ele era candidato a vice-presidente e ele foi assassinado. Aí a primeira pergunta é: professor, por que ele foi assassinado? E eu te explico. Porque nessa briga para saber quem mandava mais, o próprio João Pessoa tinha mandado a polícia entrar no escritório do João Dantas e revirar tudo lá, procurar qualquer prova que pudesse incriminá-lo. E a polícia não achou nada concreto, mas achou um negócio que é a fofoca histórica, tá? Muito, muito, muito interessante, que virou a vida do João Dantas de cabeça para baixo. Eles acharam uma série de cartas trocadas entre o João Dantas e uma moça, tá? Moça solteira. Eles aparentemente eram amantes e trocavam muitas confidências na carta. Você fala: nossa, professor, carta? Gente, eu estou falando de 1930, tá? Não existia nem telefone direito nesse país. Dirá internet, celular, WhatsApp, esqueça isso tudo, era carta mesmo, o negócio era bem romântico, tá? E isso virou um escândalo, até um ponto que isso saiu em todos os jornais, que ele tinha uma amante e que eles trocavam confidências, e que o jornal, o texto da época dizia: o jornal não vai falar publicamente o que era, mas se alguém quiser ler na delegacia, pode ir lá que as cartas estão à disposição de todos. O caso foi tão sério que a moça se matou. Você fala: por isso, professor? Por isso, gente. 1930 é outro tempo, é outro comportamento sexual, é outra vida, tá? E aí o João Dantas, revoltado com a perda do seu grande amor, da sua namorada, da sua amante, não sei o que você quiser chamar, ele vai lá e mata o João Pessoa. Perceba isso. A morte do vice-presidente, do candidato a vice-presidente, do Getúlio Vargas, não teve nada a ver com a política nacional. Mas o Getúlio Vargas, ele era uma raposa da política. O que quer dizer raposa da política? Quer dizer que ele era muito inteligente e que ele não tinha escrúpulos de usar tudo que fosse possível a seu favor. Então ele começa a falar em julho de 1930 que o João Pessoa tinha sido morto não por causa dos seus problemas pessoais lá com o João Dantas, mas porque ele tinha provas que a eleição tinha sido roubada. E aí eu vou te falar uma coisa triste e verdadeira. A eleição foi roubada, mas os dois lados da eleição roubaram. O Getúlio Vargas com certeza comprou votos, o Washington Luiz com certeza comprou mais votos ainda e ganhou o Washington Luiz. Naquela época era normal e legal, mas acabava sendo normal que houvesse uma compra generalizada de votos, tá? Para você entender isso bem claramente. E aí, por conta da morte do João Pessoa e o Getúlio Vargas falando nas rádios e tudo mais, houve uma comoção geral a favor do Getúlio Vargas e ele conseguiu o apoio militar do exército e tudo mais para assumir o poder. Então, em outubro de 1930, por causa dessa confusão generalizada entre a revolta de Princesa e a morte do João Pessoa, que depois, inclusive, vai ser, em homenagem a ele, vai ser dado o nome da capital da Paraíba, o Getúlio Vargas assume o poder. Entenderam? Então, duas coisas para resumir bem aqui, que a história é longa. Primeira coisa, já existe um problema econômico muito grave, que é a queda da produção de café, das vendas de café no exterior. Segunda coisa, a confusão do João Pessoa, da morte do João Pessoa, faz com que a população, em geral, fique do lado do Getúlio Vargas. Tá bom? Eu acho que é isso. Beijão, tô morrendo de saudade de vocês. Nono ano, espero encontrá-los logo, mas principalmente espero encontrá-los bem. Tchau, tchau.